Juízes, capítulo 10, versículo de número 17. Vou esperar todo mundo achar para a gente ler juntos. Juízes 10, 17. Juízes 10, 17. Vamos ler? Achou? Foi? Vamos ler então, todo mundo junto. Diz assim, ó. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Quando os amonitas foram... Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que agora me procuram quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tem contra nós para ter desatacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora, devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim, Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois Arnon era a sua fronteira. Depois, Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus em Esbom, e lhes pediu: deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que os israelitas fossem apenas atravessar o seu território. Assim, convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu.
És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele entrou alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Hesbom, Aroé e os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu está cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra que está aberta diante de nós. A minha oração, Senhor, é que tu possa usar essa palavra para falar aos nossos corações, ó Deus. Que a tua palavra seja pregada com fidelidade, ó Deus. E que possamos sair daqui tendo sido transformados, ó Deus, edificados pelo poder da tua palavra. Ó Deus, se precisamos de correção, que tu nos corrija por meio da palavra, Pai. Usa-me para a tua glória, Deus. Ajuda-me, Senhor. Fortalece-me. Enche-me, Deus, do teu espírito, para que eu possa pregar com poder e autoridade para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço isso. Amém. Quem tem vindo às quartas-feiras tem visto que a gente tem estudado o livro de Juízes. Na quarta passada, a gente começou a falar da história de Jefté. A história de Jefté começa quando o povo de Israel, mais uma vez, abandona o Senhor. O povo, mais uma vez, abandona o Deus verdadeiro para ir atrás de ídolos. E ele começa numa idolatria frenética e começa a deixar Deus de lado e a adorar outros deuses. Qual é o resultado disso? Mais uma vez, escravidão. Mais uma vez o povo vai se ver dominado por outros povos. Agora quem vai dominar o povo de Israel são os filisteus e os amonitas. Eles pretendem escravizar Israel até não conseguir mais. Na verdade, eles não se preocupam em escravizar Israel somente em uma porção, somente um pedaço daquela terra. Não, eles querem avançar, eles querem conquistar outras terras de Israel. Eles querem escravizar o máximo possível de homens daquela terra. A gente vai ver que quando isso acontece e o povo sofre durante 18 anos, eles vão tentar clamar a Deus. O versículo de número 10 vai dizer que os israelitas clamam ao Senhor dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baales. Ou seja, mais uma vez, quando os israelitas se veem em aperto, o que eles fazem? Correm para Deus. Quando tudo ia bem, eles abandonavam o Senhor e corriam para os ídolos. Mas quando tudo vai mal, eles abandonam os ídolos e correm para Deus. Mas parece que aqui a resposta de Deus é diferente da resposta comum que ele dá quando os homens vão até ele. Deus parece dar uma resposta negativa para o povo. Olha só o que Deus diz no versículo 11 do capítulo 10. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Ou seja, é uma resposta inesperada de Deus. A gente não espera que Deus vai dizer isso. A gente normalmente espera que quando pessoas clamam a Deus, Ele responda dizendo: olha, não, tá bom, eu sou muito bonzinho, eu sou muito misericordioso, então eu vou perdoar assim o pecado de vocês e eu vou agir em favor de vocês. Mas nesse texto, Deus não faz assim. Nesse texto, Deus está fazendo um jogo duro, está dizendo: não, vocês estavam adorando outros deuses, aí a coisa apertou, vocês querem vir me buscar para que eu livre vocês? Nada disso. Vá pedir auxílio aos deuses de vocês. Vá pedir auxílio aos deuses que vocês estavam adorando. Eu não vou ajudar, não vou livrar vocês. É uma resposta dura de se ouvir de Deus. Em muitas igrejas, as pessoas jamais imaginariam ouvir Deus dizendo isso. Porque Deus é aquele ser bonzinho, que perdoa tudo, que está sempre com muito cuidadinho para tratar com o homem, tem que ter muito carinho, muito zelozinho. Mas aqui Deus está sendo duro e está dizendo: nada disso, não vou livrar vocês. E por que Deus faz isso? Porque parece que não havia verdadeiro arrependimento aqui. Parece que era simplesmente algo da boca para fora. Olha, Senhor, a gente pecou, mas por favor, livra a gente dessa. Livra a gente aí, tem como? Não havia arrependimento.
não havia contrição. Então Deus dá uma resposta negativa e parece que as coisas mudam, porque depois o povo vai se voltar a Deus com uma atitude diferente. O versículo 15 vai dizer assim, olha, os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos. Olha como é que muda agora a humildade. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Olha a atitude diferente. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que haviam entre eles e prestaram culto ao Senhor. Qual é a resposta disso? Qual é o resultado? E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Ou seja, mudou. O coração agora se coloca debaixo da mão poderosa de Deus e fala, Senhor, tu tem o direito de fazer sobre nós o que tu quiser. A gente é teu, tu és soberano. Mas, por favor, livra a gente. Por favor. Parece que tem uma humildade agora. Parece que há um quebrantamento verdadeiro no coração. E isso também é acompanhado de obras, porque o povo abandona os deuses. Antes eles clamaram a Deus, mas não há qualquer menção de que eles tivessem abandonado os deuses que eles estavam seguindo. Mas agora eles estão jogando fora os deuses. Ou seja, isso mostra que de fato eles tiveram uma mudança de comportamento. Na quarta-feira eu falei que a santidade envolve tanto ação quanto intenção. Eu posso agir bem, mas com a intenção errada. Isso não é santidade. Eu posso ter a intenção boa e agir errado. Também não é santidade. Então, santidade envolve ação com intenção. Grava isso, tá? Santidade envolve ação com intenção. Então, a gente entra no texto. Deus não pode mais suportar o sofrimento do povo. Mas a guerra está prestes a acontecer. A guerra está prestes a estourar. E aí a gente entra no versículo 17. Obrigado. O versículo 17 diz que os amonitas estavam acampados em Gileade, e os israelitas se reuniram e acamparam em Mispá. Mas tem um problema. Parece que não tem um líder. Olha o versículo 18. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros, quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Os inimigos estão reunidos de um lado, o povo de Israel é reunido de outro, mas parece que não tem alguém para começar o ataque contra os amonitas. Então eles dizem, olha, quem começar o ataque, aquele que for mais valente, aquele que for mais corajoso, vai ser o chefe e o líder de todos nós. E aí, parece que aqui abre-se um parênteses para explicar a história. Olha o versículo 1 do capítulo 11. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Vocês lembram de alguém que foi chamado também de um guerreiro valente, ou de um grande guerreiro, ou de um poderoso guerreiro na Escritura? Gideão. Deus chega para Gideão através de um anjo e fala, Gideão, você é um poderoso guerreiro. Gideão não tinha noção disso. Quando Deus diz que Gideão era um poderoso guerreiro, Gideão fala, eu? Não. Eu sou fraco, a minha família é a menor eu sou da menor tribo de Israel, minha família é a menor das tribos de Israel. Eu sou muito fraco, eu não sou guerreiro poderoso não, eu não. Mas a gente vê a história que Deus faz de Gideão um poderoso guerreiro. Aqui o texto começa diferente. Não é Deus dizendo que ele era um poderoso guerreiro, mas é o autor do livro de Juízes que está dizendo que Jefité era um guerreiro valente. Parece que ele era reconhecido por isso. Parece que todos sabiam que Jefité era um guerreiro muito valente. Mas tem um problema. A gente vai perceber que a vida de Jefité é uma vida de altos e baixos. Ele é um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. Um guerreiro valente que tinha uma mãe prostituta. E isso era algo ruim para Jefité. Porque o pai dele vai ter outros filhos com uma mesma mulher. E o que vai acontecer? Eles vão expulsar Jefité de casa. Olha só o versículo 2. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Quem na Escritura também era filho de uma outra mulher, de uma prostituta, e foi expulso da casa do seu pai? Abimeleque, filho de Gideão com uma concubina de Siquém. E o que aconteceu? Os irmãos de Abimeleque, filho de Gideão, fizeram o quê? Vaza. Você não tem direito aqui, não. Você não vai ter herança do nosso pai, não. Vai embora. A gente não quer você aqui, Abimeleque.
A história está se repetindo. Jefité, filho de uma prostituta, está sendo expulso da casa de seu pai porque não era filho da mesma mãe de seus irmãos. Jefité é um poderoso guerreiro, mas isso não impediu de ser expulso da casa de seus irmãos. Ele era valente, mas ainda assim seus irmãos o expulsaram. A vida de Jefité é uma vida de altos e baixos. O versículo de número 3 vai dizer que quando Jefité foge dos seus irmãos, ele se estabelece em uma cidade chamada Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Jefité, um poderoso guerreiro, que foi expulso da casa de seus irmãos, da casa de seu pai, agora é o chefe de uma milícia. É o chefe da quadrilha, é ele quem lidera os roubos em Israel, é ele quem lidera os saques em Israel, é ele quem lidera a bandidagem de Israel. Percebe como a vida dele vai subindo e descendo, é altos e baixos. Jefité agora se torna o líder de uma quadrilha. Jefité reage à catástrofe de ser expulso da casa de seu pai, se tornando o chefe de uma organização criminosa. A reação de Jefité diante da catástrofe, diante do sofrimento, diante da provação, é se juntar a pessoas vadias, a pessoas de moral duvidosa, a pessoas que são mais exemplos. Ele reage muito mal quando as coisas ruins acontecem. E a pergunta que a gente deve fazer a nós mesmos é: qual é a minha reação às coisas ruins que acontecem na minha vida? Porque fica claro para a gente, não somente aqui, mas em toda a Escritura, que coisas ruins acontecem na vida real. A vida real, gente, não é somente feita de coisas boas. Coisas ruins acontecem às pessoas reais na vida real. O grande problema não é se isso vai acontecer, porque os problemas vão acontecer. A grande questão é como a gente lida quando o sofrimento, quando a catástrofe, quando o problema chega até os nossos corações. Como a gente lida com isso? Jefité está lidando com isso, se unindo a gente má, a gente cruel, a bandido. Como a gente reage diante do sofrimento? Como a gente lida com ele? Como você lida, como você tem lidado com o teu sofrimento? O texto vai continuar dizendo que ele se reúne e um bando de vadios começa a segui-lo. Algum tempo depois, o versículo 4 diz: quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Eles disseram: venha, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Eles estão em aperto, eles haviam rejeitado Jefité, eles haviam se unido aos irmãos de Jefité para expulsá-lo da casa de seu pai, mas agora que eles se veem em aperto e sem nenhum líder poderoso, sem nenhum guerreiro valente para iniciar a batalha, o que eles fazem? Vão até Jefité e pedem: Jefité, a gente está precisando de você agora, cara. A gente está precisando que você venha com a gente e nos lidere na batalha. Mas Jefité dá uma resposta negativa. Versículo 7. Disse-lhes Jefité: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Jefité está percebendo que esses homens só se preocupam consigo mesmos. Jefité está percebendo que esses homens só se importam com eles mesmos e estão indo atrás de Jefité, não por causa de Jefité, mas por causa dos problemas que eles queriam que Jefité resolvesse. Você está percebendo alguma semelhança aqui com outro texto que a gente acabou de ler? Vai ficar mais claro. Versículo 8. Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Sabe o que está acontecendo aqui? É a mesma coisa, é o mesmo relacionamento, é o mesmo tratamento que o povo dava a Deus. Eles estão dando para Jefité. Por quê? O povo se uniu aos irmãos de Jefité para expulsá-lo da casa de seus irmãos, não foi? O que o povo havia feito com Deus? Abandonado Deus e pegado ídolos. Quando a situação do povo de Israel apertou, a quem eles foram recorrer? A Deus.
E agora, quando a situação do povo de Israel apertou, a quem eles estão recorrendo? A Jefté. Qual é a resposta de Deus? A primeira resposta é uma resposta negativa. Não vou ajudar. Qual é a resposta de Jefté? A primeira resposta? Negativa. Não vou ajudar. E depois o povo pede com um pouco mais de humildade. Olha, Jefté, apesar disso, apesar da gente ter expulsado você, venha e nos ajude. E então, qual é a resposta de Jefté? Se eu for com vocês e o Senhor entregar os inimigos nas minhas mãos, vocês vão me tornar rei? Vocês vão me tornar comandante, chefe de vocês? Então o povo diz que sim. Qual é a ideia aqui? O mesmo tratamento que o povo dá para Deus é o tratamento que eles dão para o juiz. E aonde eu quero chegar? Jefté é apenas uma sombra do juiz supremo que haveria de vir, Cristo Jesus. E quer dizer que o mesmo tratamento que a gente dá a Jesus, a gente dá a Deus Pai. Eu não posso dizer que Deus é meu Salvador, que Jesus é meu Salvador e desprezar a Deus Pai. E eu não posso dizer que Jesus é meu Salvador sem que Ele seja meu Senhor. Eu não posso rejeitar essas duas coisas. Eu não posso tratar Deus bem e rejeitar Jesus, como muitas pessoas fazem. Não existem religiões que dizem que Jesus não é nem Deus, que Ele é um Deus menor, ou que Ele é apenas um profeta, que Ele é apenas um espírito evoluído, não tem? É isso. Estão tratando Jesus com uma importância menor do que Ele tem. Mas a Bíblia mostra para a gente que o mesmo tratamento que eu dou a Deus, eu devo dar a Jesus, porque Ele também é Deus. Então parece que essa coisa está acontecendo aqui. Um outro detalhe que fica claro para a gente é que há aqui uma série de engolimentos de orgulho, vamos dizer assim. Tanto Jefté quanto os líderes de Israel estão engolindo o orgulho e indo em busca de ajuda. Por quê? O povo tinha expulsado Jefté. Seria uma atitude muito orgulhosa você olhar e falar assim, a gente está até precisando, mas expulsou Jefté. Vamos procurar outro guerreiro. Jefté não. Vamos atrás de outra pessoa. Com certeza tem um guerreiro aqui em Israel. Não é possível que só Jefté pode salvar a gente. Não vamos não. Isso é uma atitude orgulhosa. Por outro lado, quando o povo vence o orgulho e vai até Jefté, ele a princípio também mostra um certo orgulho, né? Ele mostra, olha, vocês não me expulsaram? Vocês não mandaram eu ir embora? Por que vocês estão me pedindo ajuda agora que vocês estão em sofrimento? É um orgulho. Mas parece que esse orgulho é vencido. Esse orgulho é quebrado com a proposta do povo. Olha, Jefté, mais uma vez quebrando o orgulho. Se você vier, você vai ser o nosso chefe. Se você vier, você vai ser o nosso líder. Então vem com a gente, Jefté. Livra a gente deles. Então Jefté vai e quebra também a barreira do orgulho e diz, tá bom, eu vou com vocês. Se o Senhor me entregar os inimigos nas mãos, eu vou ser juiz sobre você, vou ser chefe sobre vocês, né? Correto? Isso. Então Jefté vence o orgulho. É o orgulho que começa a agir aqui para que o povo de Israel seja liberto. Quando o orgulho é destruído. A gente precisa aprender essa lição. A destruir o orgulho. A quebrar o orgulho que nos impede de buscar ajuda de pessoas que talvez a gente tenha tido algum tipo de atrito, algum tipo de problema, que na verdade nem haveria de ter, nem deveria ter, mas o orgulho impede a gente de ir atrás da pessoa e falar, e aí, vamos fazer isso aqui junto? Pode me ajudar nessa? Porque o orgulho estaria falando, vai pedir ajuda para ele. Não, pede para outra pessoa, não pede para ele não. O orgulho vai trabalhando no coração e cada vez mais o orgulho vai nos afastando das pessoas ao invés de nos unir. Será que você tem vencido o orgulho do seu coração? Como você reage quando você tem que pedir algo a alguém que você maltratou ou que te maltratou? Como você reage quando você está diante de uma situação que você necessita da ajuda de outra pessoa, mas não tem coragem de pedir porque você está orgulhoso? A gente precisa vencer a barreira do orgulho. Vencer a barreira do orgulho que nos impede, por exemplo, de se reconciliar com irmãos. Porque na caminhada cristã e na vida existem desentendimentos. A gente caminha e às vezes a gente se desentende com as pessoas. Às vezes a gente acaba caindo em certa confusão com alguém ou algum problema e o orgulho tem a ideia, passa a mensagem que nós não devemos nos
nos desculpar, porque senão nós estaremos nos rebaixando. O orgulho não deve ter espaço no coração do cristão. Quem disse que pedir perdão é se rebaixar? Quem disse que buscar reconciliação é se rebaixar? Quem disse isso? A gente vê na Bíblia que o orgulho deve ser combatido e deve ser vencido. É isso que está acontecendo aqui. Eles estão vencendo o orgulho. Lembra que a vida de Jefité é uma vida de altos e baixos. Então, Jefité volta com os líderes de Gileade e eles dizem que Deus é a testemunha deles, de que eles farão conforme eles falaram, de que se Jefité vencer a guerra, eles farão de Jefité chefe sobre eles. Interessante é que Jefté diz assim, olha, no versículo 9, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Jefté é um poderoso guerreiro. Não somente ele sabe disso, mas os outros dão testemunho disso, tanto é que vão atrás dele pedindo ajuda. Mas Jefté não bate no peito e fala, deixa comigo que eu vou resolver. Ele fala, olha, eu posso até ser um poderoso guerreiro, mas é só se o Senhor entregar os inimigos a mim. Senão já era. Senão, não tem jeito, continuaremos sendo escravos. Então Jefté coloca Deus em primeiro lugar. Ele não se coloca à frente de Deus, ele não descarta Deus, ele não despreza Deus. Ele coloca Deus à frente e diz, é só se o Senhor quiser que nós venceremos essa batalha. E aí o texto continua, versículo de número 11, diz que Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. O versículo 12 diz que Jefté manda mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté então manda outros mensageiros, e os outros mensageiros vão até o rei amonita com 3 argumentos. O versículo 15 até o versículo de número 22 vai nos mostrar o argumento histórico. Qual é a ideia aqui? Jefté vai mostrar para o rei amonita, historicamente, que eles não haviam tomado a terra deles. Ele vai dizer, olha, a gente não tomou a tua terra. A história está aí escrita para mostrar isso. A gente não tomou o que é seu, a gente tomou o que é nosso. Então, o segundo argumento que ele vai dizer é o argumento teológico. Ele vai dizer no versículo 23 que agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não toma posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. E o terceiro argumento de Jefté é o argumento legal, é o argumento jurídico. Olha só como é que ele vai dizer. Olha, é tu melhor do que Balaque, filho de Zipó, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Hesbom, Aroé e os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Ele está falando, olha só, a história mostra que a gente tem direito nessa terra. Deus nos deu essa terra. Você, quando o teu Deus te dá alguma coisa, você assume, você recebe, você toma. O nosso Deus nos deu essa terra, então a gente tomou posse dela e a gente vai ficar nela. E o terceiro argumento é, olha só, outros homens maiores do que você não fizeram nada a respeito disso. Por que você não agiu antes, só quer agir agora? A terra não era sua? Ele está usando um argumento legal. Olha, se ninguém agiu antes, você não tem direito de agir agora. É um precedente legal. Ou seja, Jefté está aqui argumentando com o rei amonita. Sabe o que eu aprendo aqui? Antes da guerra,
vem a pena. Antes da guerra, vem as palavras. Antes da guerra, vem a conversa. Tem muita gente partindo para a guerra antes de conversar. Tem muita gente indo ao ataque sem nem saber o que aconteceu. Nem pergunta. Já vai direto ao confronto. Já vai direto para o embate. Mas Jefté está sendo muito cauteloso. Ele, por um lado, conversa com o rei, e por outro lado, ele ganha tempo enquanto pode juntar o seu exército por caso do rei não aceitar esses argumentos. Tem gente que não reflete sobre as coisas, sai agindo de modo impulsivo. Eu quero mostrar para vocês um exemplo de alguém que não agiu de modo impulsivo, mas refletiu, e foi a melhor decisão da vida daquela pessoa. Abre Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Verso 18. Diz assim o texto, ó. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José está noivo de Maria. E um noivado naquela época não é como o noivado de hoje, que às vezes acaba. Um noivado ali é praticamente um casamento mesmo. A pessoa está certa que vai casar. Elas só estão esperando algum tempinho, mas elas estão noivas e certas que vão casar. José estava certo que se casaria com Maria. Mas de repente vem a frustração. José olha para Maria e Maria está grávida. O que você faria nessa situação? Sua noiva está grávida de outro homem. A ideia é que a pessoa haja e fale, não, você me traiu, então vaza, pode ir embora. E eu vou denunciar para todo mundo, vou falar para todo mundo que você me traiu, para que todo mundo saiba como você é. E naquela época isso poderia resultar em apedrejamento até a morte. Mas o texto faz questão de dizer que a reação de José não foi essa. Qual foi a reação de José? Ele pensava, ele refletia. José não agiu precipitadamente. A ideia do texto aqui é que a gente também não age de modo precipitado. Cuidado, meu irmão. Cuidado ao ouvir uma notícia ruim, não haja precipitadamente. Cuidado diante de uma situação perigosa, não haja precipitadamente. Procure saber, antes de ir ao ataque, antes de ir à briga, antes de ir à confusão, pergunte: o que aconteceu? O que isso aqui está acontecendo? Por que você fez isso e não isso? Por que isso? Pergunte, conversa, tenha diálogo. Se a gente ficar o tempo todo sempre partindo para o ataque, a gente está perdido. A nossa vida vai virar um inferno, porque a todo momento a gente não vai nem esperar a resposta do outro, e é só ataque, só confusão, só briga. A gente vai fazer muito bem a vida dos outros e a nossa própria vida quando a gente passar, ao invés de sair atacando, de sair agindo precipitadamente, age com calma, com cautela, antes da guerra, usando palavras, antes da guerra, usando conversa. A gente aprende com Jefté que ele aqui se mostrou um homem que não é precipitado. Até aqui a gente vê algumas qualidades na vida de Jefté. A gente vê que ele é um poderoso guerreiro. A gente vê que, de certa forma, ele venceu o orgulho, porque ele poderia bater o pé e dizer, olha, não vou ajudar, vai procurar outro. Venceu o orgulho. A gente vê que Jefté confiou em Deus e colocou Deus à frente, dizendo, olha, é se o Senhor libertar o povo, tá? Não sou eu, não, é se o Senhor os entregar nas minhas mãos, tá? Em quarto lugar, a gente vê que Jefté não foi um homem precipitado. Ao invés de sair atacando, não. Primeiro ele quer
conversar. Primeiro, ele quer resolver. Guarda esses pontos. É um poderoso guerreiro, é um homem que venceu o orgulho, é um homem que colocou Deus à frente e é um homem que conversa antes de agir. E o texto termina dizendo que o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Só voltando, mais um ponto, mais uma qualidade de Jefté para fechar. Jefté conhece as Escrituras. Ele está citando a história e a trajetória do povo de Deus no deserto. Ele está citando um pouco de apologética aqui, uma defesa da fé, mostrando, olha, quando o teu Deus faz as coisas, você recebe. Quando o meu faz, eu tenho que receber também, tá bom? É um certo tipo de apologética, de debate, e Jefté está mostrando também um conhecimento da história, tá? Grava essas qualidades, elas serão importantes. Mas o texto finaliza dizendo que o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. O que uma pessoa faz quando ela não tem argumentos? Parte para a briga, parte para a confusão, parte para o ataque. E é isso que o rei de Amon vai fazer. Ele não tem argumentos. Ele não consegue refutar Jefté. Ele não consegue comprovar que de fato aquela terra pertencia a ele. Então o que ele faz? Parte para a briga. E mais uma vez a gente volta no ponto do orgulho. O que você faz quando você fica sem argumentos? O que você faz quando no meio de uma discussão você não tem mais como se defender? Você não tem mais desculpa para dar. Você não tem mais argumentos para usar com outra pessoa. Será que você consegue admitir? Não, é verdade, eu estou errado nisso aqui. Não, é verdade, eu até pensei que era assim, mas eu estou vendo agora que não é assim. Eu preciso agir diferente. Será que você consegue dar o braço a torcer? Ou você age como o rei de Amon e tá nem aí, quer saber de briga mesmo, quer saber de guerra mesmo. Como você reage quando fica claro que você está errado? A gente precisa aprender a dar o braço a torcer também. A gente precisa aprender a abandonar o orgulho também, a altivez, que impede várias vezes a gente de dizer, eu errei. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a olhar para esse texto e tirar daqui lições para as nossas vidas. Que a gente olhe para a nossa vida e possa reconhecer quando a gente erra. Reconheça os seus erros, admita seus fracassos. Haja como Jefté. Antes de ir para a guerra, você tente dialogar, tente conversar. Coloque Deus à frente, vença o orgulho. Coloque-se nas mãos de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa aplicar a palavra dEle aos nossos corações e que ela não apenas fique aqui, mas que ela vá para o coração e se espalhe para a mão, para que a gente possa agir. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graça por a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é viva, ela é eficaz, ó Deus. A Tua palavra penetra a nossa alma, Senhor. A Tua palavra penetra mais fundo do que qualquer outra coisa, Deus. O desejo do nosso coração é que a Tua palavra tenha penetrado nossos corações nessa noite, Pai. De modo que a gente possa sair daqui, ó Deus, tendo sido edificado pela Tua palavra, Pai. Nos ajuda a viver para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda a vencer o orgulho. Nos ajuda a vencer a altivez. Nos ajuda, Senhor, a abandonar a briga antes da conversa. Ah, Deus, a gente necessita da Tua graça para que a gente possa agir bem em meio às dificuldades, ó Deus. Nos dá sabedoria para agir bem, ó Deus, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa escola, onde quer que estejamos, ó Deus. Que haja sentimento de paz no nosso coração. Cuida da gente, cuida do Teu povo, ó Deus, e que possamos, para a Tua glória, Senhor, viver o que a Tua palavra ordena. Nos ajuda, Pai. Sem Ti a gente não consegue. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu te peço isso, ó Deus. Pai amado, nos leva para os nossos lares em paz, em segurança, e que logo mais a gente possa retornar à Tua casa para cultuar a Ti mais uma vez, engrandecendo e exaltando o Teu nome, Senhor. É no nome de Teu Filho Jesus que eu te peço tudo isso, ó Pai. Amém, Senhor.